Dr. Rui Cernadas, que medidas é que devem ser ainda implementadas para minimizar o impacto do AVC em Portugal? Essa é a pergunta do milhão. Essa é a pergunta do milhão. Eu acho que faltam um conjunto de medidas. Eu não gosto, quando se discute uma estratégia para uma doença crónica ou para um problema clínico, de elencar medidas a vulso, porque corro sempre o risco de não ter uma visão integrada. E foi um pouco isso que eu procurei na minha conferência transmitir. Mas eu diria que, em grandes linhas estratégicas, a primeira coisa que falta é educar para a saúde e aquilo que se chama a literacia em saúde. Não é só dizer que existem doenças, não é só falar que há a gripe aviária, que há a gripe disto e a gripe daquilo, que assusta, mas não passa informação. Precisamos de fazer um trabalho consistente que envolva o SNS, os outros parceiros da saúde, os mídia, as câmaras municipais, as instituições, as sociedades científicas, no sentido de as mensagens de alerta para a intervenção precoce e, sobretudo, as mensagens ligadas à prevenção constituam alguma linha de êxito possível. Por outro lado, precisamos que os profissionais de saúde, em particular no momento em que os médicos de família começam a cobrir a totalidade dos cidadãos portugueses, aproveitem as oportunidades de contacto com os seus doentes para promover um melhor conhecimento dos doentes. Isto é, eu sei que habitualmente se fala no constrangimento do tempo das consultas, uma consulta em 10 minutos, isto é verdade, se eu for ao seu consultório você não me conhece de lado nenhum e eu também quero ouvir a sua opinião, mas não estou a pensar a voltar à sua consulta. Mas um médico de família não tem apenas uma oportunidade de 10 minutos na vida, tem uma enormidade de oportunidades e, portanto, pode ir sedimentando o conhecimento do seu doente, saber o que é que faz, que riscos profissionais é que podem ser transmissíveis, entre aspas, para o perfil de risco do doente, saber se fuma, se não fuma, se pratica exercício físico, se gosta de beber água, se gosta de beber Coca-Cola, se bebe refrigerantes. As perguntas ficam muitas vezes centradas, bebe álcool, não bebe álcool, mas o que é isto para o doente? O doente terá noção do que isto significa? O café, enfim, isto pode ser replicado e, portanto, aqui importa ter este papel permanente. Depois, importa que a sociedade civil também ela entre neste processo. Era preciso que as câmaras municipais disponibilizassem espaços para a prática desportiva, falamos sempre disto, mas nem sempre se tira partido disto. Você corre qualquer vila do interior, vê 3, 4 pavilhões de ginásio desportivos fechados, às vezes em aldeias tem 10 jovens e não tem mais ninguém, e não se tira nenhum partido desta estrutura e deste investimento que foi feito. E é um pouco isso que eu defendo. Claro que, no caso do AVC, com uma sociedade científica, como a Sociedade Portuguesa do AVC, este trabalho está muito facilitado. E sobretudo porque esta preocupação acabou por ser uma preocupação estrutural. É um pouco isso que eu acho que deve ser replicado em termos estratégicos para o AVC a nível nacional. Referiu também que há quase uma, diria, subscrição, não sei se a palavra é subprescrição, aliás, de fármacos utilizados para o controle de fatores de risco, nomeadamente deslipidemia e hipertensão, mas também reforçou que é importante apostar no treino e na formação médica. No contexto dos cuidados de saúde primários, este pode ser um problema, a falta de treino e de formação para uma melhor prescrição? Eu acho que também é verdade o que diz. Eu acho que a questão não é tanto os médicos não têm a formação para. Eu poria o problema de outra forma. Se nós somos um país que tem taxas de prevalência de hipertensão muito superiores ao resto da Europa, estamos a falar de decalagem tipo 40%, 30%, e se prescrevemos antihipertensores na casa dos 15%, 20%, então isto significa que estamos a prescrever menos do que os países europeus que têm menos que nós prescrevem. E, portanto, isto significa que há uma minoridade de doentes que não faz a medicação corretamente. Isto pode significar duas coisas, ou que são doentes hipertensos que não são controlados no sentido de ser seguidos regularmente por seus médicos assistentes, e aqui até nem falo de médicos de família, falo dos seus médicos assistentes, mas também pode tratar-se de doentes que foram prescritos num determinado momento e que depois pura e simplesmente decidiram não renovar a receita porque acabou o medicamento, ou porque se sentem bem e não querem continuar o tratamento. É o problema da adesão terapêutica e da persistência terapêutica. E estas duas ideias, adesão e persistência, são aspectos que, do ponto de vista prático, eu acho que os médicos não estão a tomar em consideração.